Olá, meu nome é André Oliveira e essa é a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, né? A nossa leitura comentada. No vídeo anterior, a gente já fez uma breve introdução ao Novo Testamento, aos Evangelhos e especificamente ao Evangelho de Mateus. E aí eu quero relembrar para vocês que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, né? Para convencer os judeus, para provar para os judeus que Jesus era o Messias que eles esperavam. Então a gente vai ver uma preocupação muito grande de ligar Jesus às profecias da Bíblia, e a gente já vai perceber isso aqui no primeiro capítulo. Como eu conversei com vocês da última vez, né, essa tela que vocês veem aqui, nós temos aqui 4 versões da Bíblia, embora a gente vai fazer a leitura especificamente de uma versão só, mas quando houver dúvida sobre a interpretação de algum texto, as outras vão servir como ferramenta, né? A primeira versão que a gente tem aqui, que é a Almeida revista, né, e atualizada com o Strong, com o dicionário Strong, esses numerozinhos aqui, ela serve para a gente poder ver qual é a palavra originalmente empregada ali. Por exemplo, eu venho aqui em Jesus, que é esse G2424, e eu vejo que a palavra originalmente empregada aqui é Iesus, né, do grego, que significa Jeová salva. Jeová é a salvação, na verdade. Que se a gente for procurar comparar com o hebraico, seria o Josué, que significa exatamente a mesma coisa, tá? Então esses números servem para isso, para conectar com as palavras utilizadas no original. Na segunda Bíblia que nós temos aqui, que é a que a gente vai utilizar de fato na leitura, é a Almeida corrigida e revisada fiel ao texto original. Tá? Então ela traz para a gente uma leitura que eu entendo ser mais fluida e que é mais comum com as utilizadas nas igrejas em geral. Nós temos aqui depois a King James atualizada, tá? Que já é uma tradução de uma vertente um pouco diferente, já não veio ali diretamente do Almeida, tá? Já tem outra tradução e ela vem por outra linha, e isso ajuda às vezes na compreensão do texto. E por fim nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, também que é uma outra tradução, sendo que os textos são os mesmos, a Bíblia básica é o mesmo, né? Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, sendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, tá? Que era a linguagem que dominava a época, como eu conversei com vocês. Depois de Alexandre o Grande, naquele Império Grego, espalhou-se o que se chama de helenismo. Então, o mundo todo, né, o mundo conhecido ali na época, passou a utilizar a cultura grega, né, quase o mundo todo, né, gente, assim, você vai vendo que a cultura grega, o helenismo, ele entrou na base, né, da forma de pensar, principalmente ocidental. Então, até hoje, a gente ainda dá, né, ênfase para a filosofia e para a forma grega de pensar, e isso já tinha se iniciado naquele momento. Né, vocês devem se lembrar que no primeiro vídeo eu falei da tradução da Bíblia hebraica para Septuaginta, né, que é a tradução no grego. Isso já aconteceu antes até de Cristo nascer, no período ali mais ou menos dos Ptolomeus, né, ou seja, morreu Alexandre o Grande, os Ptolomeus dominaram ali sobre a região de Israel, da Judéia, e nesse período eles traduziram, provavelmente em Alexandria, toda a Bíblia hebraica para o grego, tá? Então a gente vê que a linguagem trabalhada aqui é o grego porque era a linguagem internacional. Talvez seria o inglês de hoje em dia, talvez fosse até mais poderoso do que o inglês, mas era a forma como se usava para falar com qualquer um. Né? E ela tinha esse poder de alcançar mais pessoas do que se escrevesse, por exemplo, em aramaico, que era a língua que provavelmente Jesus e os apóstolos falavam no dia a dia. Tá? Vamos começar a leitura? Primeiro eu vou fazer uma leitura direta do texto e aí depois a gente vai fazendo comentários verso a verso, quando for pertinente. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão da mulher que foi de Urias, né? Da que foi mulher de Urias, o caso a Batseba, né? Não cita aqui nominalmente Batseba, mas é a Batseba. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa.
E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Selatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então nós vimos aqui a leitura do texto, né? E aí a gente vai começar o comentário fazendo uma ponderação, né? De que parece um jeito um pouco esquisito, né? De se começar um livro, né? Que principalmente se você deseja que as pessoas leiam ele, começar com a genealogia. Pelo menos para a gente, né? Vou sendo bem sincero, a gente às vezes tem até vontade de pular a genealogia. Não sei se os irmãos pulam, né? Mas às vezes dá vontade de pular a genealogia porque parece que está falando uma sequência de nomes e que elas não dizem nada. No entanto, para o povo judeu, né, que eu falei para vocês que isso é um texto que foi escrito tendo eles como público-alvo. Para o público judeu, para o contexto do judaico ali do primeiro século, essas genealogias eram extremamente importantes, tá? Primeiro porque tinha uma certa valorização da pureza racial, então era importante comprovar a linhagem, né, ou seja, a sua origem, principalmente, por exemplo, para exercício do sacerdócio, né? Você precisava comprovar que vinha da descendência de Arão, né? E isso tornava assim essa ancestralidade, essa linha ancestral era essencial para legitimar a história de uma pessoa, né? Então, por isso eles já tinham esse hábito. E é nesse cenário que Mateus apresenta a genealogia de Cristo, traçando uma linha que vai desde Abraão até Jesus, passando pelos reis da casa de Davi. Essa linhagem ela tem um propósito explícito de ligar Jesus ao trono de Davi, né, para demonstrar que Jesus é um legítimo herdeiro do trono de Davi. Por quê? Porque era assim que estava previsto que ele seria da casa de Davi, que ele seria filho de Davi. Por isso, tantas vezes no Evangelho, a gente vai ver falando, Jesus, o filho de Davi, filho de Davi. Filho de Davi era um reconhecimento desse papel messiânico dele, desse papel dele de o herdeiro do trono de Davi, era quem citava que ele era o filho de Davi, estava reconhecendo isso, tá? Então, ainda que o trono tivesse vago, porque o que aconteceu? Davi teve ali vários reis, né? A gente teve Davi, que foi o ápice do império, depois veio Salomão, que manteve isso com sabedoria, enriqueceu muito, foi muito prestigiado, mas que também errou ao permitir ali idolatria dentro de Israel.
E aí depois disso, em Roboão, que é o filho de Salomão, o império foi dividido, teve o reino do norte, o império, né, o reino de Israel foi dividido, tendo o reino do norte e o reino do sul, né, o reino do norte sendo chamado de reino de Israel e o reino do sul sendo chamado reino de Judá. E aí nós vimos a sequência dos reis, né, de Judá. Vocês forem perceber, ali não cita todos os reis, alguns são pulados, e isso também era natural na genealogia, né? Embora ele fale assim, fulano gerou a fulano, isso indica que existe uma descendência entre eles, mas não necessariamente que seja direto, né? Pode ser falando do que o avô gerou o neto. E a gente vai ver que alguns reis aí que a gente tem conhecimento pelos livros que relatam, né, esse período, foram pulados, tá? E isso zero problema. A gente vai perceber depois que provavelmente isso foi feito assim para facilitar que fosse memorizado, tá? Essa genealogia. A gente vai entrar nesse tema mais para frente. Mas o fato é que depois de Jeconias, a gente vê ali a deportação para a Babilônia, não teve mais na linhagem de Davi um rei Israel. Então teve a Babilônia comandando Israel, o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois os Ptolomeus, que era o rei, que era um dos generais de Alexandre o Grande, né, do Império Grego, que permaneceu com aquele local, depois os Seleucidas, e depois vem os Macabeus. Os Macabeus, esses sim, seriam ali judeus, mas eles são de outra linhagem, eles não são da dinastia ali de Davi, a gente tem eles como os Asmoneus, né? E na verdade eles ascenderam ao trono muito mais por causa de uma proeminência que eles atingiram por fazer a revolta contra os Seleucidas, né? Contra a Síria ali no caso que dominava sobre Israel. Isso durou até que veio o Império Romano pegou o Idumeu, que era o pai do Herodes, que a gente conhece, que estava ali quando Jesus nasceu, reinava quando Jesus nasceu, colocou ele como procurador e depois, por volta do ano 40 a.C., Herodes foi chamado rei de Israel. Né? Herodes até era rejeitado porque ele não era da linhagem, né? Ele era um Idumeu, né? E por isso é tanta preocupação dele com a manutenção do reino, porque ele mesmo sabia que, pela lei e pela tradição judaica, ele não seria herdeiro do trono. Enfim, embora esse trono de Davi estivesse vago por mais de 6 séculos, né, a gente consegue enxergar ali que Jesus seria o legítimo herdeiro desse trono. E isso é muito importante, porque os judeus esperavam que o Machia, né, o Messias, fosse um herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, por isso, quando Mateus estrutura o evangelho dessa forma, ele coloca em evidência, né, a prerrogativa real de Cristo, ali apresentando provas após provas de que ele cumpre as profecias no Antigo Testamento. Aliás, isso está presente em todo o livro, né, constituindo o eixo principal em torno do qual gravitava todos os elementos históricos e teológicos desse livro. Então, todo esse livro foi construído no objetivo de demonstrar que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, tá? Então, por outro lado, você vai falar, mas tem uma outra genealogia que a gente vai ver lá em Lucas capítulo 3, e ela é um pouco diferente da genealogia apresentada aqui. Isso acontece provavelmente porque Lucas relatou a genealogia de Jesus, mas seguindo a linhagem de Maria, ali não mais querendo comprovar que ele era herdeiro ao trono, né? Porque isso acontece através de José, é através de José que Jesus se torna herdeiro ao trono de Davi, mas ainda assim mostrando que ele tinha também uma linhagem sanguínea de Davi, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E aí a gente vai vendo que essa genealogia, como eu falei para vocês, ela não é exaustiva, né? Então ela salta propositalmente várias gerações, né, para alcançar um arranjo específico. Vocês viram que no final ele fala ali, foram 14 gerações assim, 14 gerações assim. De fato, não foram 14 gerações. Isso é uma forma de memorizar, tá, essa sequência. Imagina, gente, que nesse período ainda não existia impressa. Ainda não existia, né, a facilidade. Hoje você encontra a Bíblia para comprar por R$ 10. Então nós temos muita facilidade de Bíblia, sem falar nos milhares de aplicativos de celular que disponibilizam a Bíblia para a gente. Mas naquele tempo não tinha isso. Então, na verdade, ter acesso ao texto original era uma coisa muito difícil, né? Você tinha ali alguns pergaminhos, poucos pergaminhos, que eram lidos e as pessoas acabavam memorizando aquilo que estava sendo trabalhado para poder falar,
né? Então, quando você via, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, essas cartas eram lidas em congregação, para que todos pudessem ler, porque as pessoas não tinham acesso à carta, né? Então, o líder lia ela na congregação para que todos pudessem ter acesso ao conteúdo, tá? Um ponto importante também sobre essa genealogia que vale a pena destacar é que a gente tem uma tendência a querer fazer uma colocar tudo ao redor de Jesus como muito puro, muito limpo, né? Então a gente cria, né? Porque Jesus estava num ambiente assim, e a gente tem um desejo, é uma coisa nossa, de tornar muito puro o ambiente dele, mas você vê que na genealogia não tem essa preocupação, né? Dentro da genealogia não se costumava citar mulheres, tá na genealogia, e são citados 5 mulheres. Uma delas, a Maria, e ela era necessária ser citada, porque o autor deixa ali a pista de que ele não é filho biológico de José, mas filho de Maria, que era esposa de José. Fora isso, ele cita outras 4 mulheres. Dessas 4 mulheres, a gente vai ver que duas, ou pelo menos 2 ou 3 ali eram estrangeiras, tá? E que 3 delas tinham máculas morais, tá? Então a gente vai ver o quê? Ele fala ali de primeiras mulher que ele fala, Abraão, Isaac, ele fala de Tamar, né? Tamar é o quê? Tamar ela era a nora de Judá, que não gerou filhos com os filhos dele e que acabou de alguma forma seduzindo o sogro para que ele gerasse nela filhos, né? Então a gente vê que é uma história um pouco esquisita, né? Até no nosso tempo hoje, com todas as é, nossas liberdades, né, que se tem hoje, liberdades sexuais, né, e a forma como a sociedade interpreta isso, ainda sou estranho, né? E aí, depois disso, ele, além de citar Tamar, que era a nora de Judá, que gerou dele Pérez e Zerá, ele fala também de Raabe. Raabe, né, uma estrangeira, né, lá de Jericó, que auxiliou os espias e depois foi aceita na congregação de Israel, mas que além de ser uma estrangeira, que já era estranho para os judeus, ela também era uma prostituta, né? Ela deixou de ser prostituta depois disso, mas ela foi uma prostituta. Então, assim, isso vai mostrando, além dela, a gente vai ver que cita também Ruth. Ruth já não teria uma mácula moral, assim, fora o fato de que provavelmente, por ser moabita, ela provavelmente esteve entregue à idolatria por uma boa parte da vida, e em algum momento ela decide que o Deus da sogra dela seria o Deus dela. Né? E aí é o texto que alguns dos irmãos já conhecem. Se não conhecem, vai chegar o momento da gente conhecer esse texto. E aí nós temos a Ruth, né, logo em seguida, que era essa estrangeira, e cita Batseba, embora não fale o nome dela, cita Batseba, que além de ser provavelmente, tá, estrangeira, o esposo dela era, sendo provavelmente estrangeira, ela tem essa mácula moral de ter adulterado com o rei Davi, né, estando o esposo dela ainda vivo, em batalha, em guerra, ela adulterou com Davi e, de certa forma, a gente tem aí essa mácula moral. Além disso, né, a gente tem também vários textos mostrando diversos reis, alguns deles bons reis, né, que a gente conhece ali alguns bons reis, como por exemplo, se a gente for pegar Davi, Asa, Josafá, que fizeram a vontade de Deus. Por outro lado, a gente tem alguns outros reis que eram idólatras, ou que tinham desobedecido a Deus de outras formas, como Roboão, Abias, Jorão, tá? E tudo isso mostra que Jesus, né? Temos que lembrar que Jesus nasceu aqui, mas a palavra diz que ele já era antes da fundação do mundo. Né? Ele era o verbo, no princípio ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, antes do princípio, ele já era. Jesus já existia. E ele adotou essa família toda complicada, né? Essa geração toda complicada, cheia de problemas, cheia de máculas morais, cheio de estrangeiros, ele adotou como família dele.
né? E a verdade, isso mostra para a gente, né, uma aceitação vinda de Cristo para todos nós que somos pecadores. Porque a verdade é que a gente fala da mácula moral dos outros, mas a palavra diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da aceitação de Cristo, né, para que nós possamos ser salvos. Né? E a gente até fala, eu aceitei Jesus. Na verdade, quem nos aceitou primeiro foi Ele. Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Né? O que nós dizemos que aceitamos ali é dizer que nós temos fé, que nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Né? Fé é essa necessária para que aconteça a salvação. E a gente vai entrar nesses méritos depois, tá? Mas essa percepção de que o texto mostra todas essas gerações, entre elas pessoas que são reconhecidamente muito ruins, pecadores, que cometeram grandes crimes, né, contra a lei do Senhor, todos eles sendo ali aceitos como ascendentes, né, de Jesus Cristo, e mostrando que também há lugar para nós, há lugar para nós que também somos pecadores. Por fim, aqui dentro ainda da genealogia, antes da gente partir para a narrativa do nascimento de Cristo, a gente vê aqui dizendo, de sorte que todas as gerações desde Abraão a Davi são 14, gerações de Davi até a deportação para a Babilônia 14, e gerações desde a deportação da Babilônia até Cristo 14. Como eu já falei para vocês anteriormente, não são exatamente 14 gerações, a gente tem aí diversos ascendentes que estão sendo omitidos, tá? O que não implica em nenhum problema, como eu já disse, isso era natural, né? Ressaltando os nomes que eram mais importantes para estar na genealogia. Além de que eles citam Davi 2 vezes ali para falar de 14, e enfim. O objetivo aqui é fazer que a gente chama de um recurso mnemotécnico, né? Um recurso para ajudar na memorização. Como eles não tinham acesso às escrituras, como a gente tem hoje, a facilidade para pesquisar, eles precisavam de recursos para memorizar. Então ele tem aqui, primeira coisa, ele divide esse período de Abraão até Jesus em três períodos muito característicos para o povo judeu, que ele fala aqui, de Abraão até Davi. O que a gente tem de Abraão até Davi? A formação de um povo. Né, um povo que começa em Abraão, e aí vem a semente de Abraão, vai crescendo, passa pela escravidão, vai para a terra prometida, e que vai se formando como nação. Em Davi, esse povo de fato, embora a gente teve antes o rei Saul, mas que ainda não tinha unificado todo Israel, em Davi nós temos a unificação do reino de Israel. A gente tem verdadeiramente uma formação de Israel como nação. Então a gente vê um período ascendente, onde vai de um homem, né, de Abraão até a formação de uma nação. Depois ele vai pegando um período que fala de Davi até a deportação para a Babilônia. E aí nós vamos vendo um período descendente, onde nós vamos vendo reis, que cada um deles, embora tenha alguns reis no meio, mas em geral a gente vai vendo uma depravação moral do povo, a gente vai vendo a idolatria crescendo, até que vem a própria deportação da Babilônia como uma punição de Deus por causa de toda essa idolatria, por causa de todo esse afastamento de Deus. Por fim, nós temos um terceiro período, que é da deportação da Babilônia até Jesus Cristo. E aí é mais uma vez um período ascendente. Né? Nós vemos ele saindo da situação de cativos na Babilônia, voltando para a terra, aos poucos reconstruindo todo aquele reino, reconstrói um templo, reconstrói uma sociedade ali. E, embora ainda sob domínio de terceiros, né, a gente tem o ápice, que é o ápice de toda a história, quando nasce o Salvador. Agora, não mais um homem que salva de uma escravidão, ou um homem que salva dos inimigos, mas um Salvador que salva o mundo, né, que veio para tirar do mundo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o homem que nos deu vitória sobre a morte, né? Em Cristo somos mais do que vencedores, não é isso que dizemos? Então a gente vê aí esse recurso que ele utiliza para separar esses três períodos. Outro ponto que ele usa a numeração 14, né? Eu vou colocar aqui para vocês aqui embaixo. O que a gente tem nesse 14, né? O que ele ajuda? A gente vai ver que o Davi em hebraico, né, transliterado seria DWD ou DVD, né? Aí vai depender de quem está trabalhando, mas isso não é muito relevante se é V ou se é W. Eu coloquei o W aqui para vocês nessa imagem, que seria o Dalet, Vav,
Dalet, que é o nome das letras, tá? E essas letras, no hebraico antigo, elas também representavam um sistema numérico. É como se o A fosse o número 1, o B fosse o número 2, o C fosse o número 3. Então, se você for pegar o Dalet, né, que a gente tem duas vezes no nome Davi, ele é 4, eles representam o 4. E o Vav representa o 6. Se você for somar o 4 do primeiro Dalet mais o 6, 10, mais o 4 do segundo Dalet, dá 14. Então, quando ele fala que são 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, ele está batendo o nome de Davi algumas vezes ali, uma forma mnemotécnica, né, uma forma de memorização, batendo o nome de Davi, mas algumas vezes que esse é o grande trunfo, o grande objetivo dessa genealogia é mostrar que Jesus é herdeiro do trono de Davi, né, que ele realmente é o rebento, né, da raiz de Davi. Então, a gente vai vendo que até isso, como foi construído, construiu para esse fim, tá? Da gente ter realmente aí essa genealogia reforçando o vínculo de Jesus com Davi e também facilitando para que as pessoas pudessem usar esse recurso para memorizar a genealogia, ok? Aí nós vamos seguir pro texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Relembrando, gente, Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus, sim, aí no grego Jesus, no hebraico Yeshua, né, que a gente até canta bastante Yeshua. Então esse Yeshua vem daqui, é o Jesus, no hebraico, e no grego se escreve Jesus, como eu mostrei para vocês no princípio. Cristo é um título, tá? Cristo significa o ungido no grego. Se a gente for pegar no hebraico, seria o Messias, né? Que também significa o ungido. Então, quando eu digo Jesus Cristo, eu estou dizendo Jesus o ungido. Provavelmente as pessoas não chamavam Jesus de Cristo naquela época, até porque no início do ministério não se tinha muita certeza de quem ele era, né? Você vê até mais à frente os próprios apóstolos perguntando para Jesus: não, mas e aí, você é quem? Né? E aí que temos a revelação para Pedro, né, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas as pessoas não tinham tanta certeza disso, então não se usava essa construção Jesus Cristo naquele tempo. Isso veio depois da morte e ressurreição dele, tá? E aí ele fala que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido no Espírito Santo. E aqui é interessante a gente trabalhar essa questão de se ajuntarem. No judaísmo, quando se faziam votos de casamento, né, que na ocasião do noivado, era como se eles já fossem de fato casados. Só que existia um período entre esse noivado, né, que ela tinha achada desposada, já até o momento em que de fato eles passariam a morar juntos e também passariam a ter relações naturais de homem e mulher. Então, durante esse período, que geralmente era de um ano, é, eles já estavam comprometidos, não era só uma inclinação, em tal data nós vamos casar. Eles já estavam casados, mas ainda não haviam consumado esse casamento, tá? E nesse período Maria engravidou, né, como a gente sabe, concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, não queria infamar, deixou-la secretamente. Queria deixar ela secretamente. Por quê? Porque se ele virasse, fizesse uma acusação formal com Maria, ele já era casado. Né? Então, e ela já tinha esse compromisso com ele. Seria um adultério. Então, provavelmente, ela poderia ser punida até mesmo com apedrejamento. Tá? Então ele falou: vou fazer isso separadamente, vou dar a carta de divórcio para ela. A carta de divórcio tinha outros motivos que não eram adultério, então ele poderia fazer isso de forma discreta, sem prejudicar a Maria, e ele daria o divórcio para ela. Então, o fato aqui é que ele precisaria de fato se divorciar dela, embora eles ainda não morassem juntos e nem tivessem relação de homem e mulher ainda, sexualmente falando, tá? E aí ele estava pensando nisso quando veio o anjo do Senhor e disse: não temas receber tua mulher. Olha que engraçado, receber a tua mulher. A mulher já era dele, mas ele ainda não tinha recebido ela como mulher, né? Porque ela não morava com ele ainda. Porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E aí ele diz aqui: e ela dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então a gente já tem aqui a anunciação de que Jesus, né, seria o Salvador, né, e que ela daria a luz a esse Jesus. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, né, que dizia o quê? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel,
que traduzido é Deus conosco. Quem que é o profeta que falou isso, né? Foi Isaías, está aqui em Isaías 7,14. Vocês vão ver que parece aqui, ó. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, assim, a virgindade de Maria era muito importante nesse primeiro momento, porque isso é sinal de que Jesus é o Messias. Essa gravidez, né, virginal, né, que é, aconteceu ali sem a participação do homem, já era uma sinalização daquilo que o profeta tinha previsto sobre o Messias, tá? E aí a gente vê que José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, ou seja, recebeu ela como esposa. E aqui diz: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E aqui a gente tem um outro fato importante. Para o judeu, pôr o nome do filho era um privilégio do pai. Quando o anjo ordena, já que ele põe o nome de Jesus no menino, o anjo está ordenando que, além dele receber Maria, que ele crie esse menino como pai. Tá? Então, quando ele fala ali, assim, a ordem do anjo não é apenas uma confirmação de que ele deveria, né, cumprir o contrato de casamento, mas que ele também devia assumir Jesus como próprio filho. E esse fato dele dar o nome e assumir Jesus como próprio filho é o que confere a Jesus o título, né, de herdeiro do trono de Davi. Então ele se torna herdeiro do trono de Davi porque José é como se foi no cartório e registrou o nome dele. Porque José recebeu ali também Jesus como filho, quando pôs o nome nele, tá? Um fato importante que muitas vezes fala assim, mas ali diz que ele será chamado Emanuel. Ele não foi chamado Emanuel, né? Ele foi chamado Jesus. E aí é interessante que o chamado aqui não necessariamente significa que o nome dele seria Emanuel, tá? Aqui a expressão será chamado significa reconhecer. Então Jesus seria reconhecido como Deus conosco, né? O Deus no meio de nós, não é isso? O Deus encarnado, aquele que andou no meio de nós. Né? E esse reconhecimento a gente vai vendo que é uma coisa que já Mateus deseja transmitir, e a gente vai ver esse reforço também nos demais evangelhos, tá? Então, o que a gente vê é que José levou Maria para viver com ele, garantindo que Jesus, a não ser, fosse considerado seu filho legítimo e herdeiro do trono. No entanto, né, o que relata aqui que José não teve relações com Maria até que o seu filho nasceu, tá? Aí só uma coisa interessante, na tradução que a gente leu aqui fala primogênito, né? Primogênito significa primeiro filho, tá? No entanto, no original, a gente vai ver falando um filho, tá? Embora tenham outros textos que afirmem que Jesus é primogênito, e a gente vai entrar nesse tema, quando a gente entra aqui no original, ela não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Então está falando aqui de um filho, não necessariamente a palavra primogênito é usada aqui, tá? Por que esse tema é importante? Porque aqui a gente começa a mexer numa situação que pode ser um ponto de debate, um pouco desconfortável para alguns irmãos, porque existe uma coisa chamada doutrina da virgindade perpétua de Maria. Né? Algumas religiões, assim, especialmente a Igreja Católica, né, trata como se Maria fosse virgem antes do nascimento de Jesus, nós todos concordamos com isso, está escrito aqui na palavra, e que permanecesse virgem depois do nascimento de Jesus, ou seja, Maria nunca teve relações com José e nunca teve filho. Isso é o que é proposto pela Igreja Católica e pela doutrina. No entanto, quando a gente lê esse texto, dá a sensação de que o autor bíblico dá uma data fim para isso aqui. Ele fala, e não a conheceu. Conheceu aqui é um eufemismo para não praticou ato sexual com ela, tá? Até que ela deu à luz ao filho. Ou seja, se eu estou falando que não a conheceu até que deu à luz, significa que provavelmente depois disso ele a conheceu. Só que esse tema, se eu for fazer agora, já vai estender muito esse vídeo. Eu vou gravar um vídeo extra, vai subir praticamente junto com esse, falando especificamente da questão da virgindade perpétua de Maria, falando dos argumentos, dos textos bíblicos que sustentam ou que negam essa virgindade perpétua, da origem disso dentro do pensamento cristão,
E aí eu vou trazer para os irmãos algumas conclusões, tratar alguns argumentos, dos 2 lados para que a gente possa chegar a uma conclusão, tá ok? Mas por enquanto, nós concluímos a leitura do primeiro capítulo, eu agradeço a sua atenção. Gente, curte, compartilha, até para mostrar ali para o YouTube que, de alguma forma esse conteúdo é relevante, né, e compartilha para as pessoas também, imaginando uma forma da gente poder levar a palavra e a compreensão da palavra ao máximo de pessoas possível. Esse é o objetivo desse projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, até mais.